Boa noite, meus irmãos. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer também um abraço da minha igreja, a Igreja Batista Vida Nova, em Indaiatuba. Fica do lado do aeroporto de Viracopos. Daí vocês vão perceber que a gente já tem um sotaque já bem diferente do que vocês estão acostumados a ouvir aqui, não é? Apesar dos irmãos não me conhecerem, eu já conheço vocês há um bom tempo, né? E isso graças ao Fernando, né? E o pastor Fernando, a gente estudou junto no seminário, e eu queria agradecer, né, a igreja, porque vocês investiram na vida desse homem, né? Ele teve um tempo longe de vocês, e Deus agora trazendo de volta, e vocês acolhendo ele, agora com a família dele, né, de uma forma especial. E o pastor Fernando é um dos presentes que Deus colocou junto com a família dele, obviamente, na minha vida, na vida da minha família, durante a jornada da minha vida cristã. Tá? Então, muito obrigado, pastor Ezequias, pela oportunidade também de compartilhar a palavra aqui agora, mas também por investir na vida desse rapaz. Né? A gente foi jovem, eram jovens quando fomos para o seminário, hoje agora somos homens, né? Aí já... Ele estava reparando que eu estou com a barba com uns fios brancos aqui, né? A gente não tinha filhos, eu fui casado já, ele tinha ido solteiro. No segundo ano ele apareceu com a Débora lá, que a gente não acreditava que ela existia. E aí no segundo ano a gente descobriu, ela existia de verdade, foi casado. Né? E aí as nossas famílias se tornaram famílias amigas. Né? E por onde o Fernando passa, geralmente a gente... tem feito uma visita. Só quando ele andou lá para o lado do Maranhão, aí era muito longe, aí eu não consegui chegar lá. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias. Quero convidar você a abrir a sua em Mateus 14, a partir do versículo 13. 14, a partir do versículo 13. Enquanto os irmãos vão procurando, vou aqui fazendo um comentário, né, que às vezes eu fico pensando, né, o que pessoas de fora, às vezes do nosso país, pensam quando vê a situação nossa, do povo brasileiro. Pode até parecer que eu estou falando de uma crise política, e a gente está em meio a uma, né, envolvendo até uma crise internacional com outro país, mas os problemas políticos não são uma coisa nova no nosso país, não é de agora. Desde o início, talvez, da nossa república, da formação do nosso império, às vezes como o nosso país foi descoberto, a gente tem problemas, né? Problemas relacionados a questões sociais, políticas. Agora, de uma forma, vamos colocar assim, deixando o sensacionalismo de lado, né? O enredo, às vezes, ideológico da mídia, independente do lado e partido que ela toma, eu acho difícil alguém não se comover com as nossas crises, com o momento em que nós vivemos como sociedade. Né? Ainda mais num país, né, sofrido, marcado, e, como eu disse, num momento agora exatamente onde nós estamos experimentando de um novo momento crítico. Né? É desemprego crescente, é inflação crescente, são empresas quebradas, são famílias, às vezes, se desfazendo. E aqui são só alguns exemplos de algumas lutas que nós estamos enfrentando. E o duro é que essas coisas estão o tempo todo na imprensa, na televisão, nos nossos celulares, na tela do nosso computador. E isso, na verdade, só nos traz a lembrança de uma realidade que nós vivenciamos, que é a realidade de uma vida que vivemos em um mundo caído. Né? Infelizmente, essas histórias e essas crises, como eu disse, elas não são incomuns. Né? Até mesmo pandemias que a gente acabou de passar não são incomuns. Às vezes a gente abre um noticiário e às vezes a gente vê situações como o do menino, aquele Henri Borel, certo? Todo mundo sabe o que aconteceu. Ou lá pro nosso lado, Isabelle Nardoni, ou às vezes o casal, né, Richthofen, que foi morto pela filha. São problemas que, de fato, a gente vê aquilo ali e nos deixa
totalmente conscientes que nós vivemos em um mundo sob a maldição do pecado. Né? E quando batemos o olho nisso, nós percebemos que de fato parece que a nossa alma, ela anseia algo que é maior do que ela mesma, ela tem um anseio por algo extremamente grandioso e poderoso, notando toda essa injustiça, maldade que impera nesse mundo. Agora eu estou falando de coisas midiáticas, mas é bem possível que você possa também perceber essas questões do nosso coração quando você olha às vezes uma paisagem linda, e aqui vocês têm coisas lindas perto de vocês. Né? O pastor Fernando teve a oportunidade de levar a gente ontem só para dar uma olhadinha ali na praia, no Rio de Janeiro. Minhas filhas, elas não conheciam o mar ainda, né? E elas estão começando já em alto estilo, né? E aí elas vão ficar mal acostumadas, que lá em São Paulo a gente não tem isso. Né? As praias lá não são assim. Mas a gente olha, às vezes, aquela beleza natural e a gente pode contemplar, né, a grandiosidade da glória de Deus. A gente olha tanta beleza, mas ao mesmo tempo a gente percebe que tem algo que está quebrado. Né? Existem coisas e às vezes atividades que a gente se dedica com tanto empenho, que de fato são extremamente prazerosas. Né? Às vezes a gente se entrega ao nosso trabalho, né? Só que o que acontece? Entrega ao nosso trabalho, às vezes a gente se dedica em construir uma família, às vezes a gente se saboreia, né, com alimentos que nos dão prazer, mas ainda assim a gente consegue perceber que no nosso trabalho nós nos frustramos, às vezes o nosso cônjuge nos frustra, nossos filhos nos frustram, né? Até mesmo, né, o sabor do chocolate, que é um negócio extremamente gostoso. Eu sou gordinho, tinha que falar de comida, né? Mas o sabor do chocolate, que é algo extremamente prazeroso, dura muito pouquinho. Igual o cheiro de uma flor também passa muito rápido. E isso só mostra a realidade que nós estamos inseridos, que as coisas que às vezes a gente dá valor nesse mundo, elas são efêmeras, né? Elas são marcadas, elas são, na verdade, corrompidas. A gente percebe que elas estão quebradas e não estão no auge da sua perfeição. E o nosso coração, ele fica inquieto. A gente percebe que tem uma fome que continua no nosso coração, um vazio, e nada sacia a gente. Hoje eu quero compartilhar esse texto do Mateus 14, a partir do versículo 13. E é bem possível que você tenha olhado o título desse texto na sua Bíblia, e você percebeu que ali está se referindo ao primeiro milagre da multiplicação de pães e peixes, né? É provavelmente o milagre mais popular, né, que Jesus realizou após principalmente a sua ressurreição. Agora, isso é um texto muito conhecido. É bem possível que você já tenha ouvido mais de uma pregação nesse texto aqui, né? E eu quero que nós olhemos para esse texto novamente e a gente possa perceber que aquilo que aconteceu com aqueles pães e peixes, o que aquilo que aconteceu com aqueles pães e peixes tem a ver comigo e com você hoje e no futuro. E nós vamos ver isso, que Jesus Cristo, o pão que desceu do céu, Ele tem compaixão, Ele tem capacidade para cuidar daqueles a quem Ele ama. E aí eu quero fazer a leitura do texto com vocês e convido você a acompanhar, lendo com os seus olhos, mas também com o seu coração. E o texto diz assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram da cidade seguindo-o por terra. Ao desembarcar, viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisa ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentassem sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou.
Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e esses deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Quando nós lemos o primeiro versículo, a primeira parte, a gente vê que é um momento onde o ministério de Jesus ele está a todo vapor. Na verdade, esse evento, aqui no capítulo 14 de Mateus, ele vai ser um marco do ministério de Jesus, marca o ápice da popularidade do ministério de Jesus. No capítulo 13, o capítulo anterior, nós vemos que os discípulos, e Jesus vinha ensinando os discípulos e as suas multidões a respeito do evangelho do reino. É um trecho repleto de parábolas, é uma parábola mais preciosa que a outra, onde Jesus fala um pouco sobre o avanço do evangelho do rei, mundo afora, e isso a partir da rejeição que Israel teria para com ele. É brilhante, fascinante, mas o capítulo muda e a gente toma um susto. João Batista, o primo de Jesus, o último dos profetas, ele foi brutalmente assassinado, e simplesmente porque ele repreendeu Herodes por conta da sua imoralidade. Não é novidade, que em nosso meio o mundo prefere cancelar aqueles que falam a verdade, sobretudo aqueles que falam a verdade em nome de Deus. Preferem caminhar pelo caminho largo e que leva à destruição do que ouvir a repreensão e aprender a caminhar pelo caminho estreito. E aí então João Batista, ele é literalmente cancelado. O nosso texto, a partir dele, eu quero extrair algumas lições. E a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês é essa, que Jesus, ele tem compaixão para aqueles a quem ele ama. O texto diz, tendo ouvido isso, então Jesus se retira. Você consegue compreender esse impulso do coração do nosso Senhor Jesus? Ele perdeu o seu primo amado. Ele perdeu aquele que foi o primeiro a reconhecer a sua messianidade. E isso ele ainda estava na barriga da sua mãe, tanto Jesus quanto João. Pouco antes desse momento aqui, Jesus tinha mandado fortalecer o seu primo, falando, o primo perguntou, você realmente é o Messias? E aí então Jesus responde, veja os sinais. Veja os sinais. Mas agora, o seu primo se foi. Uma das coisas que eu acho brilhante, marcante, é que Jesus ele é gente como a gente. E tem hora que a gente precisa de descanso. Tem hora que a gente precisa se retirar. Nós precisamos estar próximos daquele que a gente mais ama. E Jesus, ele simplesmente precisava de silêncio. Jesus, ele toma um barco, junto com seus discípulos cansados, porque eles vinham de uma empreitada, onde eles tiveram que anunciar o evangelho do reino, isso a partir da pequena comissão, que a gente chama, Mateus 28, nós temos a grande comissão, em Mateus 10 nós temos a pequena comissão, onde os discípulos deviam ir por Israel pregando o evangelho do reino. E aí eles partem então para outra margem do lago. Por conta de Lucas 9, o texto paralelo a esse aqui, a gente pode saber que o lugar em que Jesus vai, a outra margem, se trata de uma cidadezinha chamada Betsaida. É uma cidadezinha deserta, bem na beira do mar da Galileia. E aí o que aconteceu então? A turma foi atrás. Você consegue visualizar essa cena? Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto à parte. E aí, ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo-o por terra.
Jesus entra no barco com os seus discípulos, entra no lago adentro. O pessoal ouve falar para onde Jesus está indo, vê para onde o barco está apontando, e eles começam a segui-lo pelas margens do mar. Vão passando de povoado a povoado, seguindo o barco. Mais gente fica sabendo, e elas vão então se aglomerando e seguindo em direção a Jesus. E quando Jesus chega ao local, ele é surpreendido. Marcos 6,33, o outro texto paralelo aqui do nosso texto de hoje, diz que ao chegar lá, a multidão já estava lá. Eles conseguiram chegar primeiro que Jesus ainda. Você consegue perceber que eles andaram quilômetros. Quando você olha a geografia, eles passaram até mesmo por dentro de pântanos, para chegar lá, para poder encontrar o Mestre. E isso chama a atenção que, atualmente, há muita indisposição do povo de Deus, muita indisposição dos crentes para estar no encontro presencial com o Senhor, para estar fazendo exatamente isso que a gente está fazendo aqui hoje, cultuando a Deus comunitariamente. Aí pode ser que você esteja aí pensando, mas seria diferente, lá foi uma situação diferente. Cristo, ele estava fisicamente presente. Com certeza eu correria. Será mesmo que você correria? Hoje, de fato, nós não temos Cristo presencialmente. Mas você já reparou que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo? O lugar mais perto que você pode chegar da presença física de Cristo hoje é quando o povo de Deus está reunido. É quando o seu corpo está reunido. O que nós estamos fazendo aqui agora não é entretenimento. Não é simplesmente porque você não tinha algo mais importante para fazer. Não é porque seu time não está jogando hoje, então você resolveu vir fazer algo que, sei lá, não tinha outra coisa mais importante. Não é porque simplesmente aqui é um pouco mais legal do que um Domingão do Hulk, ou um programa do Domingo Legal, ou às vezes você não gosta do esporte espetacular de manhã, sei lá, qualquer coisa do tipo. O que nós estamos fazendo aqui é a coisa mais importante que a gente pode fazer. E hoje, nós temos irmãos que só vêm para a igreja se caso estiver numa situação totalmente conveniente. Às vezes, se passou com o carro aqui, não conseguiu estacionar, cara, eu vou para casa. Às vezes é uma situação que aconteceu durante a tarde, né, e aí por conta do transtorno já se torna uma desculpa para não estar aqui. Eu não sei como é que é a realidade de vocês, mas lá para o lado de São Paulo, às vezes a gente escuta histórias de pessoas que para estar junto com o seu povo, cultuando a Deus, às vezes pega 2, 3 ônibus, anda quilômetros para estar junto com a sua igreja, para prestar culto a Deus. Eu já tive a oportunidade de estar 2 vezes no meio da selva amazônica, no meio dos povos ribeirinhos. Eu confesso que eu pensava que eu sabia o que era um rio, até eu ir para a Amazônia. Né? E o rio Amazonas, Rio Negro, Solimões, Rio Madeira, até o rio Abacaxis, que dava nome à vila em que eu fiquei, é simplesmente algo assim grandioso. Você não vê a outra margem, é muito longe. São rios muito largos, muito grandes, parece de fato um mar. E para que um crente esteja com a sua igreja reunida num culto público da sua comunidade, ele sai lá do seu vilarejo, com um barquinho pequenininho, às vezes passa 3, 4 horas num barco, para ficar 1, 2 horas com o seu povo reunido, prestando culto ao Senhor. Depois, se ele tiver que subir o rio, 4, 5 horas para voltar para casa. Poucos de nós hoje estaríamos dispostos a de fato fazer isso. Você já parou para pensar se na época de Jesus tivesse lives
né? E esse culto aqui eu sei que ele está sendo transmitido. Já pensou se tivesse YouTube na época de Jesus? Eu fico pensando quem que ia ser o responsável pela transmissão. Quais os discípulos, né? Veja, pode ser que alguns nesse momento tivessem pensado, né? Ah, vai transmitir no YouTube. Eu vou ficar aqui. E Jesus partiu. E ele sabia que ia transmitir no YouTube. Sabe o que ia acontecer? Ele ia deixar de literalmente presenciar um milagre. Ele não ia comer pão com Jesus. O versículo 14 continua dizendo: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Como você se sentiria se caso você tivesse reconhecido que você estava precisando de um momento de silêncio? Eu preciso estar sozinho, eu preciso de descanso, eu preciso de tempo. Você reconhece que aqueles que estão com você, eles precisam de descanso. E aí você chega no lugar de descanso. Imagina, você está saindo de férias com a sua família. E você chega lá no lugar onde você vai descansar com a sua família. E você descobre que lá você vai ter muito, muito, muito trabalho. Como seria o seu coração? Se frustraria? Ficaria irado? Colocaria o barco no mar de novo e tentaria partir para outro lugar? Às vezes, ia mandar aquele povo plantar fava no asfalto, ou algo do tipo assim. Agora, quando a gente olha o nosso Senhor Jesus, ele tinha uma compreensão, um senso extremamente refinado de qual era a sua missão. Marcos 10, 45 diz que: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. E de fato, Jesus foi alguém que veio para se doar. Ele foi alguém que amou e amou até o fim. Pouco importava nesse momento se ele estava com o seu coração de luto. Pouco importou nesse momento se ele precisava de descanso. Tudo isso virou secundário diante do clamor do povo. E a gente vê o texto falando que ele teve compaixão dela, ele se compadeceu e curou os seus enfermos. Essa palavra compadeceu-se, compaixão, traz a ideia de alguém que é movido pelas suas entranhas. É alguém que é movido pelo amor. É o grau mais elevado de empatia que alguém tem por aquele que sofre. E então Jesus deixa as suas necessidades de lado. Se inclina para o clamor daquela multidão e então o serve. Por nós, Cristo já nos atendeu na maior das nossas necessidades. Por que a gente vai temer coisas menores? Ele já nos deu aquilo que era mais precioso que ele tinha. Ele deu a própria vida dele. E por meio do sacrifício, da morte, da ressurreição dele, nós temos perdão dos nossos pecados, nós temos reconciliação com Deus. Para com aquilo que era objeto da ira de Deus, ele demonstrou compaixão. Ele trouxe salvação para mim e para você. O nosso maior problema ele já resolveu. Agora pensa nas suas lutas do dia a dia. Você acha que Cristo não está com você? A gente tem uma promessa sobre nós. E o grande problema é que nós não nos lembramos da promessa que Deus tem sobre nós, sobre o povo dele, sobre as nossas vidas. E quando nós lembramos, nós não nos apegamos a ela com a quantidade de força que a gente deveria pegar. Você lembra o que Jesus disse na cruz, quando ele padeceu? Pai, por que me abandonaste? Agora Deus, ele prometeu para o povo dele: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Uma promessa que ele não fez nem para o seu filho, ele fez para o povo dele. Cristo, ele tem compaixão para cuidar daqueles a quem ele ama.
Ele está conosco. E essa é uma grande verdade que a gente tem que se apegar com muita força. Mas a outra verdade, a outra lição que eu quero compartilhar com vocês, é que Jesus tem compaixão para cuidar daqueles a quem Ele ama. Veja, era fim de tarde. Provavelmente por conta da pressa, em conseguir alcançar Jesus, eles nem pensaram em um lanchinho, simplesmente queriam estar com o seu mestre. Eles não pensaram que talvez eles precisariam de um lugar para repousar. Eles queriam estar com o seu mestre, eles queriam estar com Cristo a todo custo. Os discípulos, eles percebem que o final do dia está chegando, a hora do jantar está se aproximando, e aí o povo iria ficar a padecer por meio do caminho, voltando para suas casas. Os discípulos, então, percebendo isso, e vendo que não havia o que fazer, eles simplesmente se aproximam de Cristo e eles propõem uma solução. O versículo 15 diz, ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto, já é tarde. Mande as multidões embora, para que indo pelas aldeias elas comprem algo para si, para comer. Isso aqui é um erro bem comum que nós cometemos hoje. Nós muitas vezes encaramos Cristo como se Ele fosse uma cartada final. Como se fosse o coringa do jogo. Na minha época tinha um joguinho de cartas, se chamava Super Trunfo, que tinha uma carta especial que ganhava de todas. E aparentemente parece que diante dos problemas que a gente passa na nossa vida, a gente tenta encontrar uma solução aqui, a gente tenta encontrar uma solução ali, e aí quando a gente vê que não vamos conseguir, a gente fala: Senhor Jesus, me ajuda. Mas as coisas, elas não funcionam assim. Jesus, Ele não é o nosso último recurso. João 15:5, Jesus diz assim que sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus, Ele não é o nosso último recurso. Ele simplesmente é tudo. Tudo que nós temos. Uma outra demonstração de falta de fé que muitas vezes nós temos, e uma má compreensão do nosso chamado, é que a solução proposta pelos discípulos não resolve o problema. Vocês perceberam isso? Não resolveu o problema que eles estavam pensando em fazer. Eles simplesmente estavam mudando o problema de lugar. Não se deixem enganar, tá, meus irmãos? Não se deixem enganar. Hoje nós temos muitas soluções que são propostas para os problemas do nosso coração, que na verdade não resolve nada da nossa vida. A Bíblia é clara quando ela fala, por exemplo, sobre ansiedade. E muitas vezes toma um remedinho, os sintomas às vezes amenizam, mas o coração continua insubmisso. O coração continua incrédulo. Casamento? Divorcia. Mas onde fica o perdão? O coração continua magoado. Muitas vezes o coração vai continuar imoral. O coração continua incrédulo. Está conseguindo me entender? Só Cristo pode atender perfeitamente a gente naquilo em que de fato nós precisamos. E como eu disse, Jesus, Ele não é um recurso. Ele é o único recurso. Ele é tudo aquilo que a gente tem. Os versículos 16 e 17 continuam dizendo assim: Jesus, porém, lhes disse: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes.
Aqui a gente pode compreender qual é o tipo de ferramenta que Jesus usa. Pelo menos ter uma ideia. Sabe qual é a ferramenta que ele usa? Nós, eu e você, discípulos de Jesus, povo de Deus. E os discípulos aqui, então, eles são convocados a participar da missão de Cristo. Jesus, ele vai atender a necessidade daquela multidão, mas os discípulos são convidados, então, agora, a servir junto com o seu mestre. A reação é imediata: mas Senhor, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos aqui. Possivelmente proveniente de um jovenzinho, certo? Talvez trabalhador, estava com o seu lanchinho na bolsa e resolveu acompanhar o mestre. Ir atrás para ouvir o que Jesus tinha a dizer, ou o que ele iria fazer. Talvez uma mãe prevenida, vendo o filho partindo, falou: leva um lanchinho. Agora, nós queremos dar desculpas e muitas vezes justificar a nossa falta de fé, muitas vezes a nossa preguiça, numa possível escassez. Muitas vezes nós tendemos a esperar estarmos totalmente preparados para a gente começar a servir. Mas veja o que Jesus pensa. De fato, são 5 pães e 2 peixinhos. Mas eles têm que servir. O coração deles está sujo ainda. Mas ok. Mãos à obra. Vamos trabalhar. Meus irmãos, por que nós vamos temer com o nosso pouco, quando nós estamos com Cristo, que é dono de tudo? Aquele que criou tudo do nada. Aquele que disse: haja luz e houve luz. Naquele dia ele estava dizendo: haja pão. Eu vou dar um spoiler aqui. Houve pão. Quantas vezes nós fazemos igualzinho, né? A esses discípulos. Mas eu ainda não sei tocar direito. Eu ainda não tenho dinheiro suficiente. Eu não sei falar muito bem. Tenho vergonha. Não tenho a coragem. Está vendo? O que eu tenho é pouco. É ótimo. O texto a gente está estudando aqui hoje está mostrando exatamente para a gente que Jesus, ele é especialista em multiplicar. E aqui eu quero fazer uma confissão para vocês. Me entendam no que eu vou falar, por favor. Eu estudei o texto, eu preparei o sermão, eu tenho treinamento para isso, para estar aqui pregando e falando com vocês. Mas eu não me sinto plenamente preparado para estar aqui, pregando, ensinando. Eu tenho medo, às vezes tenho medo da responsabilidade. Eu tenho medo, às vezes, de o que as pessoas vão pensar de mim. Eu lido com os meus pecados. Um dia eu sonho, eu gostaria muito de me tornar um grande pregador. E veja, eu não estou falando de alguém famoso. Eu não estou falando de alguém reconhecido. Não estou falando nem de tamanho, porque grande pregador nesse sentido eu já sou. Mas não é nesse sentido que eu estou falando, mas eu estou querendo dizer de alguém que olha para a palavra de Deus e compreende com profundidade aquilo que o Senhor está falando e comunica com clareza, com destreza, com habilidade, o ensino, a palavra do Senhor.
Toda vez que eu subo aqui, na minha igreja são 3 degraus, aqui é um pouquinho mais. Eu subo falando para o Senhor. São 5 pães e 2 peixinhos. Sabe o que Deus fala para mim? Ótimo, é o que eu quero, é o que eu preciso. Você vai ouvir por aí, às vezes estudando um pouco mais o texto, ouvindo algum sermão pela internet, na televisão, que o que aconteceu aqui nessa multiplicação não foi algo sobrenatural, mas simplesmente foi que a generosidade daquele garotinho contribuiu para constranger o coração dos outros, e então os outros se movessem, se dirigissem então a compartilhar aquilo que eles estavam guardando somente para si. Agora, isso é mentira. A Bíblia é clara em se referir que o que aconteceu aqui foi algo sobrenatural. João 6,14, outro texto paralelo do que nós temos aqui, diz assim: depois de ver o sinal miraculoso de que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Perceba, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha feito, a Bíblia afirma que foi sobrenatural o que Jesus tinha feito. Agora pare de ficar dando desculpas. Os pastores, o pastor de vocês está aqui movimentando, mobilizando vocês para que vocês sirvam. Cumpram, obedeçam o chamado que Deus colocou na vida de você. Se disponha a fazer as coisas que a sua igreja precisa. As demandas que ela tem, que Deus tem colocado para vocês como comunidade. Ele é o Deus que multiplica pão. Ele é o Deus que multiplica dom. Os nossos recursos de fato são poucos. Mas é por meio do pouco que nós temos que Deus quer fazer grandes coisas. O versículo 19 diz: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou e depois, tendo partido, deu aos discípulos e estes deram às multidões. Perceba, todos foram colocados numa posição passiva, dependente, submissa, à espera daquilo que o Senhor iria fazer. Versículo 20, todos comeram e se fartaram e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Algo que me chama a atenção aqui são 12 cestos. E eu fiquei pensando, o porquê de sobrar. Vocês já pararam para pensar nisso? Pode ser que isso seria uma forma de Deus prover o sustento dos apóstolos. E aí então sobrando uma quantidade que eles poderiam passar alguns dias quanto à sua necessidade de alimentação. Agora, uma das lições que aprendemos aqui com isso é que Deus ele não nos supre com restos. Deus não nos supre com aquilo que sobrou, com migalhas, mas há um banquete. Efésios 1 diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais, todas. Jesus dá a vida e Ele dá em abundância. Não tem riqueza, não tem escassez. Agora, eu sei que quando nós falamos de números,
na Bíblia dá margem para muito misticismo. Deixando isso de lado, tá? Mas é interessante que nós temos 12 cestos. E não eram cestinhos, sabe, pequenininho. Eram cestos grandes. Quantos apóstolos nós temos, discípulos nós tínhamos aqui? 12. Vocês já pararam para pensar? 12 cestos, 12 apóstolos, com uma lembrança pelo caminho. Eram 5 pães e 2 peixinhos. A gente tentou se esquivar da nossa responsabilidade. Mas olha, só na minha mão tem um cesto, tem mais 12. 12 apóstolos carregando cada um o seu cesto. E carregando diante de si, ou atrás de si, mas carregando junto consigo um memorial daquilo que Deus pode fazer. Percebe? Jesus ele tem compaixão para cuidar daqueles a quem Ele ama. E Jesus tem capacidade, tem poder para cuidar daqueles a quem Ele ama. São só essas 2 lições. E a lição está aprendida. Jesus Cristo, o pão que desceu do céu, tem compaixão e capacidade para cuidar daqueles a quem Ele ama. Eu comecei falando de crises. Nós vivemos de fato num mundo quebrado, caído sobre a maldição do pecado. Nós sofremos, mas nós temos um Deus que é compassivo, que nos ama. Deus quer e Deus vai cuidar do seu povo. Agora guarda no seu coração, nós somos as ferramentas que Deus usa para isso. São 5 pães e 2 peixinhos. Ótimo. É exatamente isso que Ele quer. Obedeça o seu chamado para servir. Ame como Ele amou. E com a graça de Deus, nós carregaremos os nossos cestos também. Vamos orar? Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos para prestar esse culto a Ti. Ouvir a Sua palavra. E eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude a manter essa verdade de que o Senhor Jesus tem compaixão e capacidade para cuidar daqueles a quem Ele ama. Que isso fique guardado no nosso coração, a fim de produzir transformação e produzir de fato vida no nosso coração, em nós, mas em outros corações a partir de nós, Pai. Obrigado pela Sua palavra, que é a verdade. Pai, mais uma vez eu te peço, por misericórdia, nos ajude a mantê-la guardada em nosso coração, para não pecarmos contra Ti. E que as palavras dos nossos lábios, meditar no nosso coração, sejam agradáveis a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém.